Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, o nosso live no Facebook para a sua participação. Sumiu. Eu quero falar no programa de hoje sobre a reportagem da revista Época com a nora do presidente da República. Quero falar no programa de hoje sobre o caso que ninguém falou, né? Só viu o Media Max publicar. Eu acho a notícia interessante. Cadê? Não abre aqui, meu? Abriu. Essa decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul com relação ao filho do governador. Eu estou aqui meio enrolado, porque eu estou pegando os dados aqui, porque somente o jornal Media Max, site Media Max de ontem, publicou. E eu não estou encontrando aqui. O Edson, me socorre aqui, Edson. Edson, me socorre aqui. Vê se você consegue achar para mim, Edson, no Media Max de ontem, uma notícia, foi manchete ontem no Media Max, eu não trouxe jornal sobre o envolvimento, sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul envolvendo o filho do governador Reinaldo Azambuja, tá? Aí você me dá um toque aqui, porque eu... Bom, quero cumprimentar o pessoal do Bolsonaro aí, tem muita gente do Bolsonaro, nós vamos conectar aí alguns grupos, compartilhar aí alguns grupos ligados ao Bolsonaro, que eu quero ouvir a opinião dos bolsonaristas sobre esse assunto, e quero mostrar também, né, para o pessoal do Bolsonaro, que aqui a gente fala de tudo, né? Que aqui não tem partido. Esse programa aqui é um programa democrático, não tem ligação nem com o Bolsonaro, nem com o Lula, nem com ninguém. O programa aqui é para discutir os assuntos usando a cabeça, de preferência. Tudo que acontece de ruim, os políticos botam culpa na imprensa. A imprensa é isso, a imprensa é aquilo, a imprensa é vendida, a imprensa é marrom. Está pegando dinheiro. E eu não digo que não haja isso na imprensa, não existe. Agora é preciso separar a imprensa da imprensa. Quando estava no governo, e agora fora do governo, o Lula reclamava e reclama da Rede Globo. Tem aqui uma matéria aqui que ele quer contestar a Rede Globo, que ele vai fazer um protesto quando ele sair da cadeia, enfrenta a Rede Globo, não sei o quê. Tá aqui. O atual presidente também reclama da Globo.
Aliás, Globo Lixo. E o Bolsonaro falou um dia desse, um trem, que eu achei interessante, né? Essa questão das datas. Falou, olha, a Rede Globo foi fundada quando? Em 1965, durante a ditadura. É o ditatorial, ele usou o termo. A Veja foi fundada em 1968, na ditadura. Esses dois órgãos de imprensa têm uma relação muito íntima com a ditadura. A revista Veja, da editora Abril, foi fundada em 68. E durante todo o período da ditadura militar, chamado dito período revolucionário, ela deu cobertura à ditadura. Publicou tudo que interessava para a ditadura, sem censura, porque a censura não passou por lá. A Veja exercia a autocensura. Ao contrário da Folha de São Paulo, do jornal Estadão, do Jornal do Brasil e de outros órgãos de imprensa que eram censurados. O pessoal ia lá para censurar. Agora a Veja não precisava, era muito cordial, muito amiga da ditadura. Assim como a Rede Globo. A Rede Globo, ela foi um presentão da ditadura militar. Assim como o Silvio Santos, do SBT. Silvio Santos ganhou o canal, o primeiro canal dele, que transformou em rede, que era da Tupi, da ditadura. De graça, foi lá, está aqui, ó. Achou aí? Abre aqui no celular. Então, ele conseguiu, no tempo da ditadura, fechou morreu o Assis Chateaubriand, acabou Obrigado, Beto. Acabaram-se os diários associados e sobrou o prefixo da Tupi, TV Tupi, que foi a primeira televisão do Brasil. E este canal foi doado ao Silvio Santos. De graça, está aqui. Está aqui para você, ó. Pega aí. E o Silvio Santos, muito grato ao padrinho general que deu-lhe o canal, ele ficou, né, o tempo todo puxando o saco da ditadura militar. É isso mesmo, puxando o saco da ditadura militar. Só que gostou, né? Aí acabou a ditadura militar, ele passou a puxar saco do Sarney, aí do Collor, passou a puxar saco de governo. Puxou o saco do Lula, da Dilma. Assim como Edir Macedo. Edir Macedo esteve com o PT enquanto o PT esteve no governo. Deixou o PT quando o PT caiu, né? E foi puxar saco do Temer. A Rede Globo puxou saco da ditadura militar. Mas depois não puxou saco mais de ninguém. Da Rede Globo. Tá? A Rede Globo fez jornalismo independente no governo do Itamar, no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula, no governo da Dilma,
no governo do Temer e agora no governo do Bolsonaro. Fazendo o mesmo tipo de jornalismo. Se impondo pela qualidade do jornalismo, se impondo pela audiência, que era e é a maior audiência de televisão do Brasil. Se você juntar todas as emissoras do Brasil, todas as redes, não dá a audiência da Rede Globo. Não dava naquele tempo e não dá hoje. Mas ela fez um jornalismo independente. Criticando o governo. O governo, por exemplo, o Moro, por exemplo, deve a sua popularidade à Rede Globo. Foi a grande parceira do Moro na Operação Lava Jato. Apresentava aquele bueiro lá, aquele cano saindo dinheiro e tal. Entrevistava o Moro, o Dallagnol, quer dizer, foi a porta-voz da Operação Lava Jato. A Rede Globo contribuiu muito com a eleição do Bolsonaro. Por quê? Porque jornalisticamente deu cobertura à facada. Quando o Bolsonaro não aparecia na televisão, não comparecia aos debates, mas estava todo dia na Globo e nas outras emissoras, porque era a notícia do dia. Então, não precisou, quer dizer, ganhou, tinha lá o grande público das redes sociais e ganhou ainda de graça a cobertura da Rede Globo. Muito bem. Um jornalismo independente. Um jornalismo independente que fez a Veja. A Veja também foi contra, principalmente o governo do PT. E eu me lembro bem na eleição da Dilma que ela publicou 4 capas seguidas mostrando um polvo. Lembra de um polvo? Criticou o governo da Dilma quando o do governo do Lula queria ver o diabo, o demônio, mas não queria. Quem era o grande porta-voz da oposição ao governo do Lula e da Dilma principalmente? A revista Veja. A Folha de São Paulo já era um jornalismo mais independente e não tinha essa ojeriza, né, a um determinado governo. Era uma coisa mais glostora. Bom, no governo do Bolsonaro, a Rede Globo, que sempre foi odiada pelo PT, porque nunca deu colher de chá para o PT, apesar de ser a organização que mais faturava do governo, continuou no governo do Temer praticando o mesmo tipo de jornalismo que fazia no tempo do PT. Até com um pouco mais de agressividade. No governo do Bolsonaro, continuou fazendo jornalismo independente, e agora dessa vez, com uma independência muito mais perturbada, chegando a um tom de confronto, em virtude das posições assumidas pelo Bolsonaro, que não leva desaforo para casa. Bateu, levou. Então, nesse bateu, levou, terminou criando uma rivalidade, um confronto entre Bolsonaro e Rede Globo, organizações Globo. E a Folha de São Paulo. E a Veja. Eu acho legal, né, a imprensa independente. Eu acho legal a imprensa que critica, que polemiza. A única coisa que eu sou contra e não cometo, e não pratico, até hoje não pratiquei, com 77 anos de idade que eu tenho, foi a apelação, o sensacionalismo para ganhar cliques. Eu nunca pratiquei. Você vai ver
Os meus críticos estão aí, ó, 19, 20 e tal. Esse é. Gostaria de ter 50, 100, 200 mil e tal. Mas não apelo. Mas tem uma apelação. Não violento nenhum princípio filosófico para ter mais audiência. Mas eu defendo a imprensa independente, a imprensa livre. O que a Globo, as organizações Globo, a Veja e a Folha de São Paulo estão fazendo, está extrapolando essa independência, partindo para o sensacionalismo, para a demagogia editorial. A própria divulgação dos documentos, dos vazamentos lá da Intercept, mostram, né, a Folha de São Paulo altamente tendenciosa. Agora, é de se lamentar o comportamento da revista Veja e da revista Época, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Você atacar o político, criticar o político, eu sempre digo que quem não gosta de crítica não entra em política. Você criticar o político, o deputado, você criticar o Carlos Bolsonaro, criticar o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, tudo bem. Se você vier a criticar a mulher do Bolsonaro, do Carlos, qualquer um, for um ato cometido atualmente, um ato ilícito, um crime, não tem problema, é absolutamente normal e convencional fazer, e até é obrigação da imprensa fazer. Agora, fazer o que a Veja fez com a família Bolsonaro, isso aí é de um mau caratismo editorial que não tem tamanho. Uma reportagem, parece uma só reportagem da Veja, onde ela criticava, mostrava uma reportagem totalmente fora de contexto para tentar atingir o presidente da República, a família do presidente da República. Aquela reportagem onde aparece a avó da mulher do Bolsonaro, que teria sido condenada por um negócio de tráfico, da mãe, da sogra do Jair Bolsonaro, por um documento que não tinha nada a ver, um documento que ela... uma falsificação, uma coisa. Crimes cometidos num passado remoto e que já não era mais crime, porque já tinha sido resolvido, já tinha... Quem foi condenado já tinha cumprido a pena, então não tinha nada a ver. Agradecer o meu amigo Manuel Vitório, líder corumbaense, né? Hoje em Campo Grande, assistindo o programa. Então, tem nada a ver. Mas a Veja foi lá para tentar atingir aí o presidente da República, foi lá e fez a reportagem, né? Porque tempo de Adão e Eva, mas não tem nada a ver, coisa passada. Verdadeira patifaria, sensacionalismo, mau caratismo, cinismo, que eu comentei aqui, na época. Agora me aparece a revista Época, do grupo da Globo, com uma reportagem com a nora do presidente da República
mulher do Eduardo Bolsonaro. A mulher, a jovem, psicóloga e mestre de coach. É uma coisa nova que está surgindo aí, né? Explica lições de liderança, uma coisa. Para mim, né? Para eu que sou já mais antigo, para mim é uma picaretagem. Mas o pessoal gosta, né? Coach, para mim é igual remédio para emagrecer. Mas né, a profissão dela tem reconhecida, né? Ela tem um curso online. O que a época fez? Um repórter da época inscreveu-se no curso da mulher do Eduardo Bolsonaro. Curso online. E pelo computador e tal. Me parece que uma hora, fez 7 horas de aula, conversando com a mulher e tal. E foi gravando aquilo. Fez uma matéria, publicou na época da semana passada. Deu maior rebuliço, né? Colocou a Organizações Globo na saia justa, obrigou a direção das Organizações Globo a pedir desculpas, oficialmente, e terminou colocando a imprensa na retaguarda, na defensiva. Então, gente, olha, criticar eu critico. Levo porrada aqui de bolsonarista 3x2, que eu faço crítica. Quando eu critico o PT, é de petista. Mas tem que ter responsabilidade na hora de criticar. Eu não posso estender a mão na solidariedade a um colega de imprensa que faz um trem desse que foi feito na época. Uma reportagem totalmente fora do contexto. Tem nada a ver. A mulher é psicóloga. Uma profissão reconhecida. Tem um curso que é público. Ora, você dá detalhes que você via na... O curso é online, a mulher aparecia lá com o computador dela, com os gatos dela. Dar destaque a isso aí, para mim, é uma verdadeira patifaria. É sensacionalismo barato. Agora, dizer que na nota explica que eu que não sabia, é uma verdadeira palhaçada, né? Que a direção não sabia, publicou. Como é que a revista Época da Organização Globo vai publicar uma matéria envolvendo a nora do presidente da República e o editor não vai saber? É claro que sabia. Simplesmente exagerou na dose. Marcílio Teixeira tem essa de extremismo. Temos que usar a razão. Marcílio Teixeira, por isso que essas revistas estão perdendo credibilidade. Muitas estão sendo canceladas pelos assinantes. Eu sou um deles. Obrigado, Marcílio, pelo abraço. Quer dizer, um material desse, no lugar de aumentar o prestígio da publicação da revista, está acontecendo aí. Acontece exatamente isso que está acontecendo aí. No lugar de valorizar, de prestigiar, de dar crédito à imprensa, termina acontecendo isso aí. Uma reação
que de repente não é só o bolsonarista, não, só Bolsonaro. Essa história que é bolsonarista não vai assistir a Rede Globo é mentira. Todo mundo assiste, o próprio presidente da República assiste. Todo mundo assiste a Rede Globo. Até porque em matéria de jornalismo não tem uma melhor. Novela, tudo bem, eu não assisto novela, mas quem gosta de novela, assiste a Rede Globo. Eu não gosto, eu não assisto novela porque eu não gosto. Eu gosto só de novela de época. Quem ultimamente apresentou as melhores novelas de época foi a Record. Mas cá para não dá para assistir a Record, né? Não dá para assistir a Record com esse Edir Macedo aí, não tem, realmente não tem condições. Então, televisão que eu assisto lá em casa é a Rede Globo sem demagogia nenhuma. Eu vi ontem uma reportagem na Rede Globo sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia. Algumas empresas, né, que exploram bauxita, exploram minérios na Amazônia e que o fazem de acordo com o politicamente correto, sem destruir a natureza, repondo, né, a flora para garantir a fauna. Matéria interessante que nenhuma outra emissora teve estrutura ou inspiração para fazer, para mostrar. A Globo mostra. Estou aqui fazendo propaganda da Globo, até porque a Globo não precisa de minha propaganda. Mas eu é que preciso da propaganda da Globo, né? Mas apenas para deixar bem claro isso. Tem mais aqui. O Marcílio está dizendo aqui que a última novela que ele assistiu na Globo foi Selva de Pedra. Faz tempo, né? Faz tempo. Eu assisti muitas novelas na Globo, novelas boas, né? Novelas de qualidade. Novela de qualidade. Eu assisto, por exemplo, Zorra Total. Um programa bacana, inteligente, um humorismo inteligente. Assisti desde o tempo que era mais popular, agora está mais sofisticado. Eu não tenho restrição. Ah, mas eu vou botar meus filhos para assistir Big Brother Brasil. Eu nunca assisti essa porcaria aí. Tem um aparelhinho chamado controle remoto. Quando eu não quero assistir, eu desligo. Mudo de canal. Agora, os melhores canais do Brasil são da Globo. Porque eu não gosto que a Globo critique o Bolsonaro, critique o meu ídolo e tal, eu não vou gostar. Tem nada a ver. Qualidade é qualidade. E você... Agora, eu, por exemplo, não tenho um problema nenhum de ouvir notícia contra ninguém, qualquer um. Ah, eu quero ver a notícia. Quero saber se a notícia é certa, é correta. Pode vir. Eu não tenho, não sou apaixonado, né? Não tenho bandido favorito. Bom, no próximo bloco eu vou falar sobre esse assunto aqui. TJMS aceita por unanimidade recurso contra filho do Reinaldo por roubo de propina. Essa notícia foi dada pelo Media Max de ontem. E eu não vi mais lugar nenhum. Só vi lá. Então eu vou falar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul.
o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem aqui pelo Facebook. Marcílio Teixeira, sugestão dele. A Globo deveria tirar, consequentemente, o futebol, deveria tirar a malhação, consequentemente, o futebol começaria mais cedo. Vou falar aqui sobre As pessoas estão cobrando, né? Você não vai falar sobre esse assunto, tal. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aceita por unanimidade recurso contra filho de Reinaldo por roubo de propina. Essa foi interessante. Estou lendo aqui no jornal Mídia Max, de ontem. Foi publicado na edição de ontem e na edição de hoje, na edição impressa de hoje. A segunda Câmara Criminal do TJMS aceitou por unanimidade, em julgamento ocorrido há pouco, recurso do Ministério Público contra a decisão que rejeitou denúncia criminal de roubo majorado contra Rodrigo de Souza e Silva, filho do governador Reinaldo Azambuja. O recurso do Ministério começou a ser votado na última terça-feira durante a sessão da segunda Câmara Criminal. Vem aí o expediente aqui do tribunal, tal. Aí vem o grosso aqui. Rodrigo é acusado pelos 3 promotores do Patrimônio Público de Campo Grande, Adriano Lobo Viana de Rezende, Marcos Alex Vera de Oliveira e Humberto Lapa Ferri, por ser o mandante de um roubo de propina que deu errado e por ter supostamente encomendado uma execução. Eu acompanhei bem essa história. Foi o seguinte: o cara queria uma grana para... fez uma chantagem contra uma prova que ele tinha de uma ação deletéria do filho do governador e outros esquemas. O cara deu a prensa e ele deu o dinheiro, pagou. Aí contratou uma turma para tomar o para tomar o dinheiro do cara da propina. Eu dei tanto, aí eu falei, e toma o dinheiro do cara. E mata o cara. Só que as pessoas foram lá que
para matar o cara, não tomaram o dinheiro e não mataram o cara. O cara conseguiu se safar, ficou com o dinheiro e tal. Depois houve uma delação e que aconteceu exatamente na época da campanha eleitoral, que deu a tal de Operação Vostok. Aí a coisa desceu para cá, justiça, o juiz, primeira instância, deu sentença favorável aos indiciados, e agora vem para o Tribunal de Justiça e a vara criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, resolve aceitar a denúncia do Ministério Público envolvendo o filho do governador. O que diz aqui? Filho do governador Reinaldo Azambuja, Rodrigo ficou preso por 5 dias após o STJ deflagrar a Operação Vostok. Na época, o aposentado Luiz Carlos Vareiro, 61 anos, afirmou que teria sido contratado por Rodrigo para roubar e executar o corretor de gado José Ricardo Guti Gumari, o polaco. O polaco é uma figura que ficou conhecida aí, né? A revelação constou na decisão do ministro Félix Fischer, do STJ. Segundo a decisão, no bojo das investigações, verificou-se a possível arregimentação de eventual eliminação-morte de um dos autores da organização criminosa, o investigado José Ricardo Guti Gumari, o polaco, em decorrência da sua ausência de fidelidade à organização. Conforme o documento, Polaco estaria chantageando os envolvidos no esquema sob a ameaça de que faria uma delação premiada. Consta ainda que o preso por suposto roubo de veículo na BR-262, Vaveiro denunciou o plano supostamente encabeçado pelo filho do governador. Essa é a história aqui. Na época, o lavador de carros denunciou que roubou propina de 270 mil paga por integrantes da administração estadual a Polaco. Então ele roubou a propina. Articulador do roubo, Vareiro exigiu a presença do Ministério Público de Mato Grosso do Sul para revelar como orquestrou o crime. De acordo com o denunciante, o filho de Reinaldo Azambuja teria ele procurado para encomendar o roubo da propina destinada a Polaco, além da morte do cara. Então foi isso aí que o motivo do crime. E ontem, o Tribunal de Justiça resolveu indiciar, não condenou, resolveu aceitar a denúncia e o filho do governador virou réu. Essa que é a base da informação a ser passada e a gente espera que a justiça seja feita, né? Se faça a justiça. Doa em quem doer, onde doer. Ah, é filho do governador, vai atingir o governador, que atinja. Mas que se faça a justiça. Eu não... Quando surgiu... negócio de delação, para mim, eu tenho sempre o pé atrás. A tal de delação. Que delação premiada resultou em nada aqui no Brasil. Delação premiada serviu apenas para atender interesses políticos. Só para isso. Não se sabe quem é bandido através da delação premiada. Por quê? Porque as delações premiadas aqui feitas no Brasil, todas elas foram feitas com a utilização de expedientes que
terminavam revogando as disposições da lei, que é você prender a prisão preventiva, você colocar na prisão preventiva, o cara vai se desgastando moralmente e termina confessando qualquer coisa para sair dali. Eu ainda acho que, no lugar da delação premiada, devia ter, era a ação da Polícia Federal e do Ministério Público. A investigação para botar na cadeia mesmo. E qual é o bandido que foi preso aí, aforante o Lula, que está na cadeia? Centenas foram indiciados, investigados, transformaram em réu, foram condenados. Está todo mundo solto. Tem aí meia dúzia de... Na Operação Lava Jato, deve ter 2. O Lula e mais o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Se tem outro, eu não sei. E se tem outro, também não tem a importância política que tem esses 2 que estão presos. Réu, confesso, só tem um, que é o Sérgio Cabral. Que o Lula até hoje não reconheceu. Até hoje não tem uma prova, não, é contundente nessa aqui, ó. Você fez isso. Você roubou isso. Está aqui, ó, o produto do roubo. Está aqui a prova do crime. Não tem. Tem contra o Cabral, que não só assumiu, como não tem como escapar, né? Aquele monte de joia, de conta no exterior. Tal. Os empresários estão todos soltos. O Wesley e o Wesley estão tranquilos lá estão tranquilos lá nos Estados Unidos. O Palocci já está em casa, né? O Vacari já está em casa, então todo mundo saiu. Obrigado aí pelo celular, tá? Aqui eu tenho 10 celulares aqui, não sei operar nenhum. Então é isso aí. Ah, você não vai dar isso aí? É claro, eu não tenho problema nenhum. Tá aí, tá dada a notícia. A gente espera que se faça justiça. Como eu disse, eu não acredito em delação premiada. Para mim, pode apagar a delação premiada, que não vale nada. Não resolveu nada. Foi exatamente o inverso do que aconteceu na Itália. Todos estão sendo... O Delcídio já arquivaram o processo. E está acontecendo com todo mundo. Não tem não sustenta a denúncia do delator. Porque ele contou aquilo ali para escapar da cadeia. Se não foi, ficou a sensação. Quantos empresários estão presos aí da Odebrecht? Tem nenhum, está todo mundo em casa já. Da Petrobras, está todo mundo em casa. Quanto foi desviado? Quanto foi devolvido? Se você fizer a conta, não foi devolvido nem 20% do que foi roubado. Não todo aquele barulhão, serviu, né, para poder dar consolidar a consciência. Da população, da sociedade. E prestar, né, uma satisfação à sociedade. Valeu como espetáculo, como sensacionalismo. Mas a corrupção vai continuar, infelizmente. Porque a delação premiada não é o melhor método. O Brasil não, pode ser para a Itália, aqui não. E não pegou. Não pegou aqui no Brasil. E não vai funcionar. O cara vai para a cadeia, fica uns tempos lá, desgasta moralmente, porque a cadeia
na prisão preventiva é uma tortura. A tortura, na prisão preventiva é uma tortura, porque você não sabe quando é que vai sair, quando é que vai. Mas, vamos embora? Você continue ligado no canal da viamorena.com, que a Via Morena tem uma programação normal, continua tem desenho animado, tem documentários, tem notícia em geral, você continua assistindo. Eu vou para voltar amanhã no próximo programa. Tchau, Pica-Pau.